algo muito importante aqui, que é como a gente pode utilizar ferramentas de inteligência artificial na sala de aula. Quais estratégias a gente pode seguir e abordar para o uso dessas ferramentas? Então, só me dê um segundinho aqui. A utilização, realmente, assim, hoje eu pensei em estratégias para vocês, de como vocês vão poder estar utilizando no dia a dia, e algumas dicas que vocês podem colocar em práticas. E quando eu estou falando para vocês, profs, de como integrar e por que a gente deve integrar ferramentas de inteligência artificial nas nossas salas de aula, é porque não é eu, Beatriz, que estou falando aqui para vocês. A gente já tem vários órgãos trazendo muito sobre o desenvolvimento de habilidades e competências digitais. Então, hoje eu quero trazer realmente como vocês podem trabalhar isso com os alunos. E eu quero aproveitar esse momento e dizer para vocês que eu vi ontem um vídeo de um professor, ele é bem famoso aqui no Brasil, e ele disse assim que é um absurdo trabalhar competências digitais e trabalhar tecnologia com as crianças e com os adolescentes. Olha, muito pelo contrário, eu acho um absurdo a criança usar e o adolescente utilizar sem saber utilizar, sem usar de uma forma inteligente, utilizar somente para diversão, porque a gente tem grandes ferramentas e que podem acelerar o aprendizado das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que podem muito bem desenvolver esses jovens, crianças e adolescentes de uma forma muito mais ágil. E num mundo, numa era que a gente fala de tecnologia o tempo inteiro, você também negar isso para quem está se desenvolvendo, eu acho no mínimo um absurdo. É claro que não deve, em hipótese alguma, ser só isso. Para mim, isso é um absurdo também. Vai ser agora só tecnologia. Não. O estudante tem que aprender a desenvolver todas as habilidades. A de escrita, as habilidades manuais, a habilidade de leitura, mas também habilidades digitais. E eu sou a pessoa que sempre vai falar para vocês isso. Eu não gosto de nenhum extremo. Use só ou não use nada. Tem que ser tudo um equilíbrio. Quando a gente trabalha em equilíbrio, tudo flui e tudo funciona. E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns conteúdos que trazem no guia da Unesco sobre o uso de inteligência artificial na sala de aula. Então, a Unesco, ela já tem, desde 2022, ela tem publicado vários materiais falando sobre, trazendo a importância do uso da inteligência artificial na sala de aula. E o que mais me chama a atenção na todos os relatórios e todos os documentos da Unesco é que eles insistentemente colocam: os alunos, os estudantes precisam desenvolver habilidades e competências em inteligência artificial. Os professores precisam ser preparados e nós temos que ter uma linguagem humanizada para isso. Então, esses são alguns tópicos que vêm com insistência assim, em todos os documentos da própria Unesco. E a Unesco, num dos guias dela, ela traz essa tabela de estratégias de como o professor pode utilizar a inteligência artificial na sala de aula. E essa tabela é muito boa, é muito legal, porque ela já nos dá um novo olhar, né? Que é um órgão que tem inúmeros estudiosos lá dentro. Então, realmente, eles estão olhando para o futuro, né? E quando a gente fala em olhar para o futuro, e sobre o uso de tecnologia em sala de aula, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as crianças são ensinadas a usar a internet, a usar mesmo a internet e a inteligência artificial desde muito cedo, a realmente ver o que é bom, o que é ruim, o que é fake, o que é verdade. Realmente, para que serve? Quais são as funcionalidades para o meu crescimento, para o crescimento da criança e como ela pode implementar isso. Então, a Unesco nos traz primeiro que os alunos podem conversar com consultas no chat GPT e usar o recurso de respostas, né, generativas
para gerar respostas, para procurar respostas e alternativas. Então, essas são uma das possibilidades. A Unesco também diz que os alunos podem inserir mensagem no ChatGPT, seguindo a estrutura de conversa em debates, e os professores podem pedir aos alunos que usem o ChatGPT para se preparar para discussões. E aí, depois, então, os alunos vão lá, se preparam, fazem busca. E uma coisa bem importante aqui, professores, retomando um pouquinho, quando a gente vai trabalhar ferramentas de inteligência artificial, é muito importante que você passe muita clareza para os alunos de qual é o objetivo da atividade e qual é a performance que você quer que esses alunos desenvolvam em sala. Porque quando você chega na sala e diz assim, olha, vamos utilizar a inteligência artificial, vocês têm que fazer isso. Não fica claro para o aluno. Então, é muito importante que, inclusive, vocês, professores, utilizem o ChatGPT ou o Gemini ou qualquer outro, o Copilot, qualquer outro, para vocês terem um roteiro dos objetivos daquela atividade, do que vocês esperam que esse aluno chegue, aonde que ele chegue. Quando o aluno tem clareza, é muito mais fácil você avaliar também o desempenho e você perguntar para o aluno, como é que você acha que foi o teu desempenho? Porque o aluno sabe, olha, eu preciso chegar até o ponto X nessa aula. Então, clareza é uma palavra-chave quando a gente está falando de inteligência artificial. E aqui, então, uma outra sugestão que a Unesco diz é que os alunos podem inserir, então, essas mensagens, sugerindo uma estrutura de conversa e se preparar para esses debates. Trabalhos em grupos, os alunos podem usar o ChatGPT para pesquisar informações que limitam concluir tarefas. Aqui o outro, professores podem usar o ChatGPT para gerar conteúdos para suas aulas, para cursos, solicitar exemplos, possibilitar discussões, pedir conselhos para ajudar os alunos, inclusive. O ChatGPT pode fornecer comentários personalizados para os alunos, podem informar, né, fazer informações bem personalizadas. Os professores podem pedir ao ChatGPT ideias de como elaborar e atualizar o currículo, por exemplo, mas não só isso, o professor pode ensinar para um aluno como criar um currículo, como criar um e-mail. Os professores podem fornecer informações básicas para os alunos que para escreverem diferentes consultas e saber mais sobre esses tópicos. O ChatGPT pode ser usado para apoiar o aprendizado de idiomas. E quem esteve aqui na semana passada, na aula com o Magno, ele falou sobre isso. E quem dá aula de idiomas, eu acho que usar a inteligência artificial é ajudar muito os alunos, porque você pode ensinar o aluno a utilizar o aplicativo do ChatGPT e o aluno ter conversação com o aplicativo, a ferramenta vai responder e, inclusive, depois você pode pedir para o aluno copiar o relatório, porque ele digita tudo que está escrito e te enviar. E você pode fazer correções dessa conversa ou trazer essa temática numa próxima aula. Então, veja o quanto de poder a gente tem nessas ferramentas de inteligência artificial para potencializar o processo de ensino e aprendizado. Os alunos podem explicar o seu nível de compreensão e pedir ajuda para estudar o material. Também pode ser utilizado, né, para os alunos se prepararem para tarefas, como uma entrevista de emprego, aqui tem um exemplo. E não só uma entrevista de emprego, se lá os menores com 6, 7 anos, eles vão fazer alguma atividade, às vezes eu sei que é feito atividades de entrevista sobre alguma situação, você pode favorecer isso para o seu estudante. Os professores e os alunos podem pedir ao ChatGPT ideias sobre como entender a aprendizagem dos alunos e depois fornecer um resumo do seu nível atual de conhecimento, e aí vem questionários e muito mais. Os alunos podem interagir com o ChatGPT em um diálogo, num perfil de tutorial, e em seguida pedir ao ChatGPT para produzir um resumo do seu estado atual do conhecimento e compartilhar com o professor. Vejam que só nessa lista a Unesco nos trouxe várias informações de como a gente pode utilizar. E somado a isso, professores, eu vou
trazer algo novamente aqui para vocês. O último relatório do Fórum Mundial de Economia diz que em 5 anos, 75% das empresas no mundo vão estar usando inteligência artificial. Então, nós precisamos desenvolver cada vez mais essas habilidades e competências. Não nós só como adultos, mas também as nossas crianças, jovens e adolescentes. Aqui também a Unesco traz de como pode ser utilizado na pesquisa. Quem está trabalhando com pesquisa, ele traz todo um roteiro, né, que pode ser utilizado no projeto de pesquisa, na coleta de dados, análise de dados e redações. Então, vejam que a Unesco traz como fazer já algumas coisas, mas eu quero compartilhar algumas coisas muito práticas com vocês. Esse aqui, Autorretrato com IA, foi uma experiência compartilhada aqui na comunidade Professor Z. Se o professor, inclusive, eu não lembro, se ele está aqui ou se ele vê esse vídeo depois, por favor, me mande mensagem, porque eu quero dar os créditos para o prof. O que esse professor fez? Esse professor, ele é um professor de artes e ele trabalhou autorretrato com os alunos. Olha quantas habilidades esse professor possibilitou que os alunos desenvolvessem. Então, os alunos tinham que se autodescrever. Aí eles criaram um prompt e pediram para o Canva, para a inteligência artificial do Canva, gerar um autorretrato desses estudantes. Lembrando, o Canva é uma ferramenta gratuita para professores de escolas públicas e para estudantes. Estudante de todos os níveis, independente se é público ou privado, tem acesso ao Canva de forma gratuita, o Canva Pro de forma gratuita. Tá? Então, vejam que essa foi uma experiência que ele desenvolveu habilidades, porque ele falou que os alunos tiveram que descrever no papel as suas características, como eles se viam, e aí entra as habilidades socioemocionais desse estudante, de ele se autodescrever, que entra em como ele se enxerga, como eu me vejo na sociedade. Depois, esse aluno teve que ir lá, criar um prompt, ir lá para o Canva, desenvolver a habilidade de usar o Canva e a inteligência artificial. Olha que foi uma aula integrada. E os alunos desenvolveram um monte de habilidades e competências digitais, enfim, inúmeras aí. Então, uma experiência que dá para fazer em vários níveis de aprendizagem também, inclusive com adultos, para quem trabalha com adultos, é possível fazer. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é redação. Redação dá para usar muito inteligência artificial. E eu já ouvi, eu já recebi esse comentário. Ah, mas na redação do Enem, por exemplo, o aluno não vai ter o ChatGPT. Se vocês lembrarem, professor, da taxonomia de Bloom e como é que acontece a aprendizagem significativa, que a gente precisa ter uma base, viver as experiências, e no final é criar. O criar aqui, embora você pode desenvolver a habilidade escrita, o criar também pode ser inteligência artificial. Sabem por quê? Porque para o aluno fazer uma redação nota 1000 no Enem, ele vai ter que saber fazer um prompt. Para ele saber fazer um prompt, ele precisa do quê? Saber o passo a passo de uma redação. Qual é a estrutura de uma redação? O que tem que ter em cada passo dessa redação? E isso é criar, isso é o aluno tirar da sua mente aquele passo a passo e ele jogar lá para criar um prompt e o ChatGPT criar a sua redação. O professor ensinou, então, primeiro a teoria de uma redação, o que tem que ter nessa redação, depois o aluno construiu o prompt para aquele tema de redação, depois ele jogou no ChatGPT ou no Gemini, criou a redação. O que o professor faz depois? Vamos avaliar a redação. Faz uma avaliação crítica daquela redação. O professor pode trabalhar junto. Olha, me dizem, coloquem aqui uma reação se o aluno não vai estar aprendendo com uma atividade dessas. É impossível, porque ele vai estar desenvolvendo habilidades de várias habilidades, ele vai estar criando, ele vai estar desenvolvendo habilidade crítica, ele vai estar criando a redação, depois o professor pode pedir para ele transcrever essa redação. Gente, ensinar não é só fazer a redação,
à mão e é isso. Não, ensinar vai muito além. E quando o aluno desenvolve essas habilidades críticas, ele vai ficar mais preparado para saber se na hora que ele está construindo a sua redação, aquela redação está atendendo às características que o Enem precisa, por exemplo. Porque ele vai desenvolver a habilidade crítica. Porque não me adianta eu pedir para o aluno fazer uma redação se ele não sabe se aquilo está bom ou está ruim. Ele só está repetindo alguma coisa. Agora, quando ele avalia uma redação e ele olha para aquilo e ele diz, isso, ok, isso é bom, é porque realmente ele conseguiu desenvolver uma análise crítica daquilo. Então, fazer redação também é uma possibilidade muito boa, né, que a gente tem de estar aplicando a inteligência artificial na sala de aula. Vou começar a colocar umas animações aqui para vocês para ficar divertido. E aqui, professores, tem mais algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês, algum benchmarking aqui. Aqui nós temos professores utilizam inteligência artificial para acelerar o aprendizado dos alunos, então, para estimular a criatividade, para você realmente favorecer que esse aluno acelere, e aí vai desde resumo para estudo, para outras atividades. E uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham em mente, professores, não dá para utilizar a inteligência artificial sem ter conhecimento. E a partir do momento que o aluno entende isso, que para ele fazer um prompt, para ele trazer uma resposta clara da inteligência artificial, ele precisa ter conhecimento, e o conhecimento é o professor que vai passar para ele. O professor vai ser o condutor desse processo, do conhecimento, da construção desse prompt, depois de avaliar a atividade. O aluno, quando ele tem conhecimento que realmente não é só ir lá e digitar qualquer coisa, as coisas ficam diferentes também, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho trabalhado muito isso com os alunos, inclusive eu não dou aula para todas as turmas, obviamente, e eles estão me pedindo para mim fazer um aulão, provavelmente em abril, agora, março eu não vou conseguir, mas em abril eu vou fazer um aulão para todos os estudantes, porque eles querem saber. Porque eles já estão entendendo que a inteligência artificial não é que nem vai no Google, vai lá e coloca uma pergunta, que eles podem obter coisas melhores, respostas melhores por meio da inteligência artificial. Então, eles já estão me pedindo, isso vai acontecer, porque eu acredito muito que eles devem usar para potencializar o seu processo de ensino e aprendizagem. E aí, aqui também saiu na revista de ensino superior, a inteligência artificial na educação ressignifica a aprendizagem crítica. Então, um dos benefícios também é você trazer o ensino personalizado, né? Mas o que é mais importante aqui, habilidade e senso crítico, que eu acho que o que todo professor deseja, né? Todos nós desejamos que os nossos alunos sejam mais críticos, que eles busquem mais, que eles avaliem mais e que eles não concordem com tudo. Então, acho que a inteligência artificial traz muito isso para nós. E eu quero compartilhar um exemplo aqui com vocês dessa professora aqui, tá? Essa professora é uma professora de São Paulo e ela saiu numa matéria do site da Porvir, então, e essa professora, ela estava trabalhando língua inglesa e, a depender da atividade que os alunos precisavam fazer em casa, ela identificou que os alunos vinham com análises muito detalhadas. Então, eles entregavam para ela análises detalhadas. E foi aí que ela resolveu oficializar o uso do ChatGPT. Ela é de uma escola de ensino fundamental, básico, no caso, que entra todos. E ela aí resolveu, vamos usar, vamos assumir que todo mundo use, e ela começou a ensinar esses alunos a utilizarem. Então, primeiro, ela solicitou que os estudantes pedissem à plataforma o envio de uma sinopse de um conto que os estudantes estavam lendo, e a inteligência respondia com algo descritivo, né? Em seguida, ela pedia para verificar, para a turma confirmar se o resultado enviado pela máquina era ou não plausível. Olha a discussão que isso deve ter gerado na sala de aula.
E aí, depois, usar o texto sugerido pelo ChatGPT e comparar com o texto que estávamos lendo foi a primeira coisa que fizemos e que sentimos que deu certo. Os alunos perceberam que nem toda resposta é correta e que, às vezes, reformulando a pergunta, o resultado oferecido pela IA muda completamente, explica a Patrícia, que é, então, essa professora que utilizou isso começou a usar no ano de 2022 nessa escola. Então, vejam que sim, professores, dá para a gente integrar e muito a inteligência artificial na sala de aula. Esse é um dos exemplos, mas a gente tem exemplos de pedir para os alunos cases, para eles responderem situações. A gente pode trazer, simplesmente ensinar, olha, pessoal, baseado nesse conteúdo de matemática, nesse conteúdo de português, nesse conteúdo de inglês, de ciências, de ensino religioso. Agora vocês vão criar um prompt para buscar tal coisa, buscar fazer um resumo da disciplina, um resumo da aula de hoje. Deixa um tempinho para o aluno realmente colocar em ação. E quem me acompanha há mais tempo, tem uma aula minha que eu ensino para vocês a metodologia de Hopes, que é uma metodologia descrita por um neurocientista americano, que ele traz o passo a passo de uma aula. O quanto a gente como que deveria ser distribuído o conteúdo de uma aula. E ele traz que mais de 50%, de 50% a 60% do tempo do conteúdo de uma aula, o aluno deveria estar realmente em ação, realizando atividades. Sejam qualquer que seja a atividade, não é só resolvendo exercício físico, algum exercício avaliativo, mas algum case, escrevendo, fazendo um resumo, porque o ato de aprender, né, se vocês forem lembrar lá das pirâmides que tem de aprendizagem, ele vai se dar quando o aluno transfere o conhecimento que está na cabeça dele para o papel. Né? Então, isso vai consolidar o conhecimento. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba se pegando muito ao técnico, eu preciso passar todo o conteúdo para o meu aluno, mas a gente tem forma, assim, de desenvolver outras habilidades e competências também com o uso da inteligência artificial. E eu quero aproveitar agora, professores, antes de abrir para a gente compartilhar conteúdo e experiências, e convidar vocês para no próximo domingo, às 19 horas, dia 10, às 19 horas, eu e o Magno vamos fazer uma live, vai ser transmitido via YouTube, tá? Aqui está o QR Code do grupo do WhatsApp, quem quiser saber todas as informações, e nessa live a gente vai ajudar vocês e demonstrar um passo a passo de como vocês fazem uma aula 100% com IA, desde o planejamento até a entrega de uma aula para os alunos. Tudo isso vai acontecer de uma forma gratuita para vocês. É só acessar o grupo do WhatsApp. Quem está na comunidade Professor Z também, tá? Eu vou compartilhar lá. Mas nesse grupo de WhatsApp aqui, a gente tem a grande quantidade de informação. Nesse dia também nós vamos compartilhar com o público aberto, né, o nosso curso Inteligência Artificial para Professores, que é um curso realmente pensado para vocês. E agora, professor, eu quero abrir, né, para vocês um espaço para que vocês também compartilhem, que vocês façam perguntas, que vocês me perguntam sobre as dúvidas que vocês têm, as aulas que vocês dão. Então, esse é o momento para a gente compartilhar conhecimento, tá? E que a gente possa discutir um pouquinho. Vamos lá? Fiquem à vontade, profs.